Olá, meu nome é Carla Egídio, sou recém-graduada em Ciências Sociais na Universidade de São Paulo. Olá a todas e todas, eu sou Renata Assunção, sou pós-graduanda no Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais e em Políticas do Cuidado com Recorte de Gênero. O trabalho que apresentaremos a seguir, de menores a crianças e adolescentes, as categorias mobilizadas na redemocratização brasileira em torno da regulamentação de direitos infanto-juvenis, teve como objeto as discussões públicas em torno da redação e aprovação da legislação infraconstitucional brasileira específica sobre direitos de crianças e adolescentes, e que neste ano completa 30 anos. Tendo como objetivo apresentar as categorias mobilizadas ao longo da tramitação do Estatuto da Criança e do Adolescente no Brasil e relações com os movimentos sociais e organizações da sociedade civil organizada que participaram e influenciaram o processo de aprovação do Estatuto, adotamos a seguinte metodologia. Primeiro, analisamos os arquivos oficiais disponíveis nos sites da Câmara dos Deputados e do Senado Federal sobre o projeto de lei que tornou-se o Estatuto, bem como aqueles apensados a este projeto na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal, e identificamos e demarcamos as categorias mobilizadas. Com as categorias identificadas, o segundo momento de elaboração foi uma busca ativa de matérias de jornais de circulação nacional, visando mapear quais atores estavam participando do debate público e quais categorias eram mobilizadas por estes. Por fim, as duas fontes, arquivos oficiais e matérias de jornais, serão contrastadas e analisadas conjuntamente. Antes de adentrar nos resultados parciais do trabalho, é importante fazer uma breve contextualização, sobretudo no que tange ao processo de redação e aprovação da atual Constituição da República Federativa do Brasil de 1978, que foi um momento de inflexão na história dos direitos de crianças e adolescentes, que resultou em uma ruptura na forma como o Estado brasileiro entendia as crianças e adolescentes. Em 1987, foi convocada a Assembleia Nacional Constituinte para a elaboração de uma nova Constituição para o país, e a população foi convidada pelo presidente da Assembleia Nacional Constituinte, Ulisses Guimarães, a participar por meio de sugestões de emendas. Diante dessa oportunidade, diversas organizações e movimentos sociais atuantes nos temas da infância e adolescência, que já estavam mobilizados em razão das discussões para a Convenção dos Direitos das Crianças da ONU, iniciaram uma articulação para a apresentação da emenda da criança prioridade nacional. A redação original do artigo 227 da Constituição Brasileira vigente é idêntica ao texto da emenda da criança prioridade nacional, sendo, portanto, um fruto de uma intensa mobilização social. Diante da promulgação da Constituição, em 5 de outubro de 1988, começam a aparecer dois discursos principais sobre a legislação infraconstitucional vigente à época, o Código de Menores de 1979. O primeiro defendia a necessidade de adequação do Código à Constituição por meio de algumas alterações pontuais, ou ainda de um novo Código de Menores. Já o segundo defendia que o artigo 227 rompia com a doutrina anterior que embasava o Código de Menores, inaugurava a doutrina da proteção integral, argumentando assim pela necessidade da elaboração de uma nova lei que não fosse um Código de Menores, mas um Estatuto de Direitos de Crianças e Adolescentes. É neste cenário de disputas que foram apresentados alguns projetos de lei na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. O primeiro projeto apresentado foi o projeto de lei número 1506 de 1979, apresentado em fevereiro daquele ano pelo deputado Nelson Aguiar, do PDT do Espírito Santo, cuja ementa era: institui normas gerais de proteção à infância e à juventude. Já no Senado Federal, em junho de 1989, foi apresentado o projeto de lei do Senado número 193 de 1989, de autoria do então senador Ronan Tito, do PMDB de Minas Gerais, que visava a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente. E, em setembro do mesmo ano, o então presidente do Senado Federal, senador Nelson Carneiro, do PMDB do Rio de Janeiro, apresentou o projeto de lei do Senado 255 de 1989, que estabelecia um novo Código de Menores no país. Olhando apenas para esses três projetos, podemos perceber como as categorias mobilizadas em cada proposição legislativa variam. Temos infância e juventude no primeiro, criança e adolescente no segundo e menores no terceiro. Apesar do primeiro projeto ter sido apresentado na Câmara dos Deputados, foi no Senado Federal que a escolha entre um Código de Menores ou um Estatuto da Criança e do Adolescente ocorreu primeiro.
Após apresentar o PLS número 255 de 1989, o senador Nelson Carneiro, que era presidente do Senado Federal à época, decidiu criar uma comissão temporária específica para sua análise e encaminhou o PLS número 193 de 1989 para análise da mesma comissão. Assim, foi ali, no que ficou conhecido como Comissão Temporária do Código de Menores, que a escolha pelo Estatuto da Criança e do Adolescente ocorreu. A participação da sociedade civil na elaboração dos dois projetos de lei foi apontada pelos autores dos respectivos projetos. Na sessão em que o PLS número 193 de 1979 foi aprovado pelo plenário do Senado Federal, os autores dos projetos em disputa, Ronan Tito e Nelson Carneiro, ressaltaram que os projetos haviam sido apenas apresentados por eles. Em discurso, o senador Nelson Carneiro disse, abre aspas, ora, evidentemente quero ressalvar que a proposição que Vossa Excelência acaba de referir como de minha autoria é um projeto elaborado pelos juízes e curadores de menores de todo o país, em uma reunião realizada com largos debates. Não tenho a vaidade de ter apresentado esse trabalho. Eu apenas encaminhei ao exame do Senado e não luto por sua aprovação, porque foi dada preferência ao Estatuto. De maneira semelhante, o senador Ronan Tito, em plenário, durante um discurso, disse que o projeto que ele encaminhava, abre aspas, é de um grupo de pedagogos, de educadores, que se dedicaram diuturnamente a esse assunto e que vem estudando com afinco. Após ler e discutir esse estatuto, apus a minha assinatura. Nas falas dos dois senadores, há um destaque ao papel da sociedade civil na elaboração de cada um dos projetos. A Comissão Temporária do Código de Menores contou com a participação de juristas e especialistas nos temas de infância e adolescência em audiências públicas e reuniões de discussões dos projetos. Os dois grupos que disputavam ali puderam participar e expor objetivos, termos e conteúdos nessas duas perspectivas para os membros da comissão. Os arquivos oficiais disponibilizados pelo Senado Federal não têm as atas das reuniões da comissão temporária e, consequentemente, as discussões em torno dos projetos que foram ali analisados. Então, a análise desse momento intenso de disputas foi realizada com base também em matérias de jornais, além do relatório aprovado pela comissão que traz algumas dessas informações. Esse relatório parcial do senador Wilson Martins também enfatiza a participação dos setores da sociedade civil. A fim de ouvir as diversas correntes de opinião e suscitar os debates, a comissão reuniu-se regularmente no segundo semestre de outubro de 89, quando ouviu renomados juristas, sociólogos, pedagogos, assistentes sociais, diretores de instituições assistenciais e outras personalidades que expuseram suas ideias sobre a problemática do menor em nosso país, travando-se a seguir os debates. Há outro trecho do relatório em que o significante da categoria menor fica ainda mais evidenciado, mas também a participação da sociedade civil e sua influência na escolha adotada pela comissão. Abre aspas. Conhecemos a gravidade do problema do menor carente e abandonado, cuja solução está visceralmente ligada ao problema educacional, e a sociedade não pode omitir-se. É essencial que se conscientize sua responsabilidade e participe do esforço pelo resgate dessa dívida social. Ficamos, pois, sensibilizados pelo idealismo e entusiasmo demonstrado pelos defensores do Estatuto, que mobilizaram a opinião pública nacional pela sua aprovação, motivo por que decidimos dar-lhes um voto de confiança, aprovando o projeto de sua escolha, na expectativa de que participem com o mesmo idealismo, entusiasmo e altruísmo das ações objetivas para resolver a problemática do menor em nosso país. O senador menciona uma problemática do menor e aproxima a categoria menor dos termos carente e abandonado. Além disso, há nesse trecho também um destaque à intensa participação da sociedade civil, que influenciou na escolha dos senadores pelo Estatuto. Seja quando o senador diz que os defensores do Estatuto sensibilizaram os senadores, seja na parte em que ele diz que eles mobilizaram a opinião pública nacional pela aprovação. A intensa atuação dos defensores do Estatuto, tanto internamente no Congresso quanto na mobilização da opinião pública, foi, portanto, fundamental para a decisão pelo Estatuto em detrimento do Código de Menores. E aqui é importante a gente dizer que nós já perscrutamos toda a tramitação no Senado, fizemos a coleta de notas e artigos de imprensa, e falta agora, estamos partindo para análise na tramitação da Câmara, e também análise do consolidado do material de imprensa.
Então, até aqui, o que os resultados parciais dessa nossa análise mostram é que a diferença entre Código de Menores e Estatuto da Criança e Adolescente está também no significado das gramáticas mobilizadas pelos seus respectivos defensores. Enquanto a categoria menores remonta à infância e adolescências marginalizadas e é uma ideia de atuação que oscila entre políticas assistencialistas e punitivistas, as categorias criança e adolescente se conectam com a ideia de sujeitos de direito e ainda mais com a teoria da proteção integral. Mais de uma vez, os contornos políticos e sociais fundantes dessa diferença lexical ficaram explicitados nos artigos e nos discursos que traziam à tona essas categorias mobilizadas, mas também os objetivos e sentidos atribuídos à legislação que seria criada. Além disso, a atuação da sociedade civil desponta como um ponto fundamental nas disputas em torno das categorias apontadas e no entendimento da criança e do adolescente como sujeito destinatário de direitos para além do braço punitivista do Estado, o que se consolidou na aprovação de uma legislação que tem como alvo todas as crianças e adolescentes e garante a proteção integral. Era isso. Obrigada. Obrigada.